Fala investidores, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre algumas ações que podem sim cair a qualquer momento e para você que já é acionista da empresa não precisa se preocupar. Fique tranquilo aí que eu vou te explicar essas situações que podem ocorrer e também para você que pretende investir numa empresa como por exemplo o Banco do Brasil, na minha visão seria uma grande oportunidade para você começar a aportar na empresa. Os primeiros dados que a gente precisa conferir antes de qualquer coisa, seria a governança corporativa da empresa. Por que eu estou falando isso? Através de uma boa governança que uma empresa vai conseguir se sustentar por longos anos. E aí eu dou prioridade para a governança, porque assim, o setor também é muito importante. Mas mesmo em setores perenes, existe sim possibilidade de empresa quebrar por conta de uma falta de governança séria. E aí eu quero te mostrar alguns exemplos como Banco do Brasil, que é uma empresa estatal e também existem riscos que podem sim comprometer o resultado do banco. Mas esse é um dos fatores. Existem vários fatores que podem ocorrer e um desses principais fatores são fatores econômicos que não dá para controlar. Então existem duas situações, o fator que é possível controlar e o outro fator que não dá para controlar. Esse primeiro fator a gente precisa levar em consideração. O segundo fator tem a ver com a perenidade da empresa. Então, se você entender isso, a partir daqui a gente consegue começar o vídeo da forma correta. Então, antes de começar, para você que já é inscrito do canal, já ativou o sininho de notificação, a única coisa que eu preciso é que você deixe o like para que esse vídeo cresça e para ajudar muitas pessoas que ainda não entenderam essas informações do jeito certo, da forma correta. Você vai contribuir para mim e vai contribuir também para aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal e ficam perdidas por aí, vendo várias informações incorretas que faz com que elas tomem decisões erradas e fiquem perdendo dinheiro aí. Conferindo aqui os dados do Banco do Brasil atualmente, você tem uma cotação de quase R$50, uma valorização de 63%, um PL de 4,45, um PVP de 0,88 e um dividend yield de 8,95. E aí o que faz com que o resultado operacional da empresa chegue nesses fatores aqui são duas coisas. Como eu disse lá no início, um desses fatores é de governança. No caso do Banco do Brasil, é um banco estatal. Porém, a maioria das empresas que já estão listadas na bolsa são empresas mais sólidas que, na maioria das vezes, existe sim boa governança. Porém, aqui a gente está falando de estatal. E aí existe duas situações. No caso de uma estatal, existe aquela questão da indicação política. Por mais que existem meios de segurança para que não haja interferência no banco, é um risco muito maior do que um banco privado. Então, você tem que levar isso em consideração. Não adianta você falar assim, mas o Banco do Brasil é um excelente banco. Sim, é verdade, é um excelente banco, mas hoje essa perenidade nos bancos, mesmo sendo estatais, tem a ver com problemas que ocorreram no passado que o governo viu que não faz sentido ficar mexendo com essas empresas que afetam diretamente a economia e principalmente banco, as pessoas não veem resultados diretamente. E como eu disse, no caso de um banco estatal, você percebe que o PVP praticamente já seria um valor justo em que o mercado considera. Então, nesses valores aqui de 0,8, 0,9 já seria um ponto de atenção para que você realmente tome cuidado na hora de adquirir as ações do Banco do Brasil ou comprar mais. E também existe essa cotação de quase R$50. Eu não me recordo da última vez que o banco chegou nesses números. Logo abaixo aqui na cotação, vamos verificar isso aí. Mas em contrapartida, o resultado do banco tem sido muito bom, que tem trago resultados como, por exemplo, esse PL de 4,45, que você acaba pensando, bom, é um resultado excelente. E é verdade, é um PL baixo, que faz com que você tenha um retorno em 4 anos e 4 meses sobre o investimento. E tem muitas ações, inclusive de banco, que não tem esse PL. Mas aí tem aquele fator, o banco está tendo lucros recorde, que aí você tem que questionar, você tem que se perguntar, será que esses lucros aí recorde vão se superar por quanto tempo? Então esse PL tem muito a ver com isso. Cada vez mais que o banco tem esses resultados positivos como esse,
a cotação tende a aumentar, a valorização tende a continuar, o PL tende a diminuir e o PVP tende a subir. Agora, quanto aos dividendos, acontece a mesma coisa, porque se o banco está lucrando mais, ele também vai distribuir mais. Por mais que o payout, ou seja, o valor que ele distribui, a porcentagem sobre o lucro seja o mesmo, os dividendos por ação acaba sendo maior. Então são esses fatores aí que eu estou te mostrando. Você precisa tomar cuidado na hora de avaliar uma compra ou uma venda, ou na hora até mesmo de adquirir mais ações do Banco do Brasil. Vendo a cotação do banco nos últimos 10 anos, essa alta que existe aqui pode ser uma alta que ocorra novas correções, e aí caso ocorra essas correções, a cotação pode chegar nesses valores de R$ 45, ou então até mesmo nos R$ 40. Pode ser até mesmo que caia mais do que isso, que nesse caso dos R$ 40 seria o topo que ocorreu nos anos de 2019, antes da pandemia. Mas só para você ter a noção, o valor patrimônio do banco atualmente está em torno de R$ 55 a R$ 60. Então não seria surpresa se o banco chegar nessas cotações. Só que para a cabeça do investidor, o que mais importa é comprar bons ativos em bons preços. Então, para isso ocorrer, a gente teria que esperar uma nova oportunidade de correção. Enquanto isso, o banco aqui ficaria ali quietinho na carteira, sem nenhum aporte, ou seja, de molho, até que haja correções que façam com que eu olhe para o banco novamente e faça novos aportes. Então a próxima ação aqui para ser analisada seria a Copel. Muitas pessoas estão naquela expectativa da privatização da Copel. E aí o que você precisa tomar cuidado em relação à Copel é essa valorização, que teve em torno de 28%, mas somente pela expectativa faz com que as cotações subam dessa forma. O meu preço médio em Copel é R$ 6,30 e atualmente eu tenho mantido aí o preço teto de Copel em torno de R$ 7. Então esse valor de R$ 8 aqui eu não faço aportes e vou aguardar novas oportunidades para estar acumulando mais número de ações na Copel. Muitas pessoas estão comprando as ações de Copel nesses valores de R$ 8 e considerando como se ela já tivesse a privatização certa, mas na verdade está no processo de privatização. Esse PVP aqui eu levaria em consideração se a empresa fosse já privada, e não é o caso atual. Sobre o PL de 20, é um PL muito caro, eu considero ali 15 no limite, e mesmo que seja uma empresa no setor de energia, seja perene, e as chances de quebrar uma empresa dessa aqui seja praticamente zero, não faz sentido você comprar algo na situação atual, em que a gente tem PLs aí abaixo de 8, por exemplo, de várias empresas no setor de energia, está adquirindo Copel neste momento. E olhando para a cotação da Copel, nos últimos 10 anos, teve uma valorização no ano de 2018 ao ano de 2020, que a cotação estava abaixo de R$ 2, e naquele período ninguém olhava para a empresa. Nesse período aqui, praticamente ninguém investia na empresa, muitas pessoas nem conheciam a Copel. Isso aconteceu porque a empresa mudou algumas coisas, como por exemplo, a quantidade de distribuição dos dividendos, e também ocorreu o desdobramento da ação, que o ativo estava numa cotação muito alta, e esse desdobramento fez com que estimulasse a compra do ativo. Então tudo isso contribuiu sim para esse crescimento das cotações que a gente está vendo aqui nesse momento. E depois de tudo isso aqui que eu estou te mostrando, existe mais duas empresas para que a gente possa analisar também para entender o que pode ocorrer com esses ativos. E uma dessas ações atua no setor de seguros, que seria a Porto Seguro. Atualmente a cotação está alcançando aqui próximo dos R$ 29, uma valorização de 65,3%, um PL de 14,5%, o PVP de 1,7% e o Dividend Yield em torno de 2,46%. Bom, e a partir daqui, o que a gente precisa entender é o seguinte: todas as empresas existem sim interferências do governo, indiretamente, mas falando de forma direta, que é o que o mercado leva em consideração, não ocorre com a Porto Seguro. Então, neste caso, a gente precisa entender a governança da empresa. E simplesmente pelo fato dela ser uma empresa privada, não quer dizer que a empresa é boa. E aí, no caso da Porto Seguro, você tem uma geração familiar que cuida da empresa, assim como, por exemplo, a Klabin, que faz com que a empresa seja sólida, assim como ela vem sendo ao longo dos anos,
e tenha ótimos resultados operacionais. Então isso faz com que o PVP da empresa seja acima de 1, ou seja, nos valores de 1,7, pelo fato dela ser privada e também pela boa governança da empresa. É uma empresa excelente, uma governança muito boa e mais outros fatores que contribuem com isso, faz com que também a Porto Seguro tenha essa valorização de 65%. E aí você precisa levar em conta também o dividend yield, que aí é um fator que talvez você pense um pouco mais antes de aportar na empresa de seguros. E na minha opinião, sim, é uma boa empresa, mas nesses valores aqui de R$ 28,00, quase 29, eu não aportaria por enquanto. Então é uma empresa que está sim na minha carteira, mas está com preço médio em torno de R$ 18 a R$ 19,00. E aí existe uma empresa também muito interessante, que o pessoal gosta bastante, né? Que é a Petrobras. Então é uma empresa bem interessante também. É uma empresa que, na visão do mercado, ela mesmo sendo estatal e com PVP próximo de 1, ela está sim muito descontada. E aí eu falo de outros países como na Arábia, por exemplo, levando em consideração a esse fator, a empresa sim está bem descontada. Mas aí você precisa levar em consideração, apesar da ação ter um bom desconto no aspecto global, você precisa avaliar o mercado interno também. Atualmente, a Petrobras está com PL muito descontado, em torno de 2,12 em relação aos seus pares, inclusive. E aí tem um dividendo estrondoso de quase 50%, fazendo que muitas pessoas comprem a empresa nesses valores. Porque sim, realmente a empresa tem trago bons resultados operacionais. E se você pretende investir em ativos que está voltado mais a commodities, mas como forma de pulverizar mais a sua carteira, ou seja, diversificar um pouco mais, talvez seja um excelente ativo para você considerar a investir, porém tome cuidado aí com essas valorizações que vêm ocorrendo ao longo do tempo e tome cuidado também com notícias falsas que fazem com que você tome decisões erradas na hora de vender ou comprar uma ação. As ações da Petrobras chegaram a custar aqui abaixo de R$ 5,00 no ano de 2020, muitas pessoas compraram nesse período, vendo sim uma grande oportunidade, aproveitando essa valorização gigantesca que está ocorrendo na Petrobras e analisando que o último topo histórico ocorreu no ano de 2022, ou seja, no ano passado, ali para o mês 10 mais ou menos, mês 11, e atualmente tem rompido esse topo histórico. Então ela tem feito aqui um novo topo histórico, mas você precisa sim tomar um pouco mais de cuidado ao aportar nesses valores. Até porque antes dessas altas, as ações estavam abaixo de R$ 10,00. Isso sim pode acontecer, por exemplo, igual a Unipar, das ações a R$ 2,00, por exemplo, começar a custar aí em torno de R$ 80,00. Mas não é uma ação que eu recomendo para você ter na sua carteira previdenciária, se caso seja o seu objetivo. Inscrever, ativar os sininhos de notificação e deixar o like no vídeo para que você contribua com o canal. Eu não estou te cobrando nada por isso e você simplesmente pode me ajudar somente com like, não tem problema nenhum. Inclusive eu vou deixar para você aqui nos comentários e na descrição do vídeo o link do nosso grupo no Telegram, que lá na comunidade eu ajudo respondendo dúvidas, deixando material do conteúdo aqui gratuito para você lá e fazendo postagem de conteúdos para que você entenda o que está acontecendo no mercado e eu estarei te atualizando por lá no Telegram todas as informações do mercado. Então, te aguardo lá no grupo, não vou te cobrar nada por isso. É uma comunidade que eu estou abrindo para ajudar você a investir melhor. Então, eu agradeço pela sua participação até aqui e até o próximo vídeo.